Olá, meus amados irmãos, nós temos a oportunidade de estarmos novamente juntos para compartilhar um pouco da palavra de Deus. Quero então desejar que as mais ricas bênçãos de Deus sejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, e é muito bom a gente poder mais uma vez ter esta oportunidade. Eu quero saudá-lo, que a graça, a paz do nosso Senhor Jesus sejam multiplicadas sobre a sua vida e sobre toda a sua família. Temos mantido nossa comunhão, nosso contato, através dos nossos canais de transmissão, dos nossos cultos e online. Então, ainda estamos com a necessidade de zelarmos uns pelos outros, de mantermos a nossa responsabilidade como cristãos, de estarmos mantendo ainda o distanciamento, a questão de cada um continuar mantendo todo o cuidado necessário para evitarmos o contágio, a contaminação e, por consequência, nossos irmãos estarem enfrentando a situação de até mesmo de contrair aí o vírus. Então, nós temos que manter todo o cuidado necessário. Então, quero pedir a você que reforce, não estamos ainda na condição de poder afrouxar aquilo que é a exigência do Ministério da Saúde. Nós precisamos fazer a nossa parte. Então, que você continue cuidando da sua família, cuidando daqueles que estão pertinho de você, e nós, como igreja, devemos cuidar uns dos outros. Então, as recomendações estão muito disponíveis, todos nós conhecemos muito bem aquilo que cada um deve fazer, e como igreja temos que fazer também a nossa parte. Então, à medida que os dias forem avançando, nós também estaremos comunicando aos irmãos as informações e as orientações necessárias para nós, como igreja, estarmos unidos, envolvidos num só ideal, num só propósito, e daqui a pouco tudo isso vai passar, e nós poderemos seguir a nossa trajetória juntos, unidos e nos nossos cultos presenciais. Então fica aí a minha orientação a cada um de vocês, e também eu quero agradecer a Deus por aqueles que têm sido fiéis na entrega dos seus dízimos e ofertas. Que Deus abençoe sua vida, sua casa. Quero agradecer também a você que tem procurado de alguma maneira servir ao Senhor, seja através de a cada manhã enviar um versículo bíblico, uma saudação, uma palavra de estímulo, de motivação, uma palavra de encorajamento para alguém, seja da sua família, seja do seu círculo de amizade. Então, nós temos a oportunidade para nós estarmos levando até as outras pessoas um pouquinho que seja da palavra de Deus, que traz consolo, traz refrigério, traz esperança, e assim todos nós podemos fazer um pouco, todos nós podemos servir ao Senhor neste aspecto. Então, quero incentivar você para que não deixe passar esta oportunidade. Temos motivos, temos preocupações, nós temos aquela realidade que envolve a todos nós nesse tempo de pandemia, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade muito especial para nós compartilharmos do amor de Deus, da graça de Deus, a manifestação dele sobre nossa vida, e sabermos que a nossa trajetória neste mundo, ela tem um propósito, ela tem um plano estabelecido por Deus. Então quero convidar você, faça a sua parte, envie um versículo bíblico, envie uma palavra de esperança. Nós vimos no domingo a mensagem falando que nós somos o bom perfume de Cristo. Então nós vamos irradiar, nós vamos, sim, através da nossa ação, poder espalhar a fragrância, o bom perfume de Cristo, que é a sua palavra, os seus ensinos a todas as pessoas. Então, aproveite a oportunidade e faça isso, ok? Eu quero convidar você, hoje nós vamos meditar na palavra de Deus do Salmo 73, que você
tenha oportunidade, junto com a sua família, de abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura da Palavra de Deus. Salmo 73, inicialmente eu vou ler o versículo 27 e 28, mas estarei compartilhando todo o capítulo 73, porque tem lições muito preciosas para a nossa vida. Assim, então, eu vou fazer a leitura e você estará, então, acompanhando atentamente a leitura da palavra do nosso Deus. Diz assim: os que se afastam de ti certamente perecerão. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio, para proclamar todas as suas obras. Amém. Convidar você para ler junto aí com a sua família, recitar, não é, esse texto do versículo 28. Então você vai ler comigo. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio, para proclamar todas as suas obras. Amém. Aqui está o texto da palavra de Deus para nós, quando nós encontramos o Salmo 73, que fala sobre a vida de Asaf, fala sobre a trajetória de Asaf, fala sobre a questão interior, o coração de Asaf, a mente de Asaf, fala das suas emoções, fala da maneira pela qual ele estava interpretando aquele momento histórico que ele vivia, as coisas que estavam acontecendo. Então, estavam produzindo uma reação no coração de Asaf, estava também trazendo inquietações para a sua fé, para a sua vida com Deus. E é interessante e importante para nós, quando pensamos que Asaf foi alguém muito especial no contexto ali, a época em que ele era líder da música, ele era uma pessoa que tinha uma atribuição importante em relação à música do coral, em relação à música dos instrumentos, em relação à composição das canções, dos salmos, não é? Então Asaf, ele compõe diversos salmos. Asaf, ele tinha um envolvimento direto no culto que era oferecido a Deus. Então, Asaf era alguém que estava intimamente relacionado na adoração, no louvor, na celebração. Então, Asaf era alguém que estava sempre voltado para as coisas de Deus. Esta era a vida de Asaf. E é importante para nós que mesmo este homem tão especial, este homem tão tomado pelas coisas de Deus, este homem tão envolvido com as coisas de Deus, mas ainda assim, a palavra mostra para nós que Asaf, ele sofreu impacto externo. As questões que estavam à sua volta estavam produzindo resultado na sua vida e trazendo então consequências para a sua fé, para a sua vida com Deus, para o relacionamento com outras pessoas, a maneira de tomar as suas próprias decisões. Então, Asaf foi alguém que viveu dessa maneira. E é importante para nós que a palavra de Deus, então, ela vem mostrar, inicialmente, esse texto, ele fala sobre a maneira como Asaf, ele relacionava-se com o Senhor. Veja que o conceito que Asaf tinha de Deus era um conceito muito apropriado. Ele declara aqui, de fato, Deus é bom para com Israel, para com os que são limpos de coração. Esta era a realidade. Asaf compreendia que Deus era bom, que Deus é bom para Israel, que Deus é bom para o seu povo, que Deus realiza coisas boas para o seu povo e principalmente para aqueles que são limpos de coração. Asaf, então, ele tinha esta compreensão. Mas o que nós podemos encontrar, e eu quero chamar a sua atenção, é o perigo que nós corremos quando nós tiramos os nossos olhos de Deus e colocamos os nossos olhos nas coisas ou pessoas. Quando nós tiramos os nossos olhos de Deus, nosso Senhor, e nós colocamos os nossos olhos nas pessoas ou nas coisas, nós corremos um sério risco, é um perigo para nós. E quando podemos olhar aqui a realidade de Asaf, ele diz, pois eu quase caí. A declaração do texto seria nessa direção,
Quanto a mim, quase os meus pés se resvalaram, pouco faltou para que se desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Veja, meus amados, queridos irmãos, que Asaf, ele tirou os olhos de Deus e ele começou a colocar os olhos em quem? Nas pessoas. A partir do versículo de número 2, aí, seguindo 3, e a sequência dos próximos versículos, eles mostram para nós a maneira como as pessoas à volta de Asaf estavam vivendo, a maneira como as pessoas ímpias estavam vivendo, o procedimento, as palavras, a maneira como eles se dirigiam para com Deus. E Asaf então está, de maneira muito assim sutil, ele está sendo induzido a uma vida também para se rebelar contra Deus. E vemos aqui no texto, através das ações daqueles que eram ímpios à volta de Asaf, e a questão, irmãos, é que nós podemos ser influenciados negativamente pelas pessoas que nos cercam, pelas pessoas ímpias que nos cercam. O apóstolo Paulo, já no Novo Testamento, em Coríntios, ele vai escrever que as más companhias corrompem os bons costumes, e de repente nós vamos olhando para o comportamento dessas pessoas, a atitude dessas pessoas, e até mesmo fazendo um julgamento equivocado. Nós fazemos um julgamento equivocado sobre o sucesso delas. Achamos que elas estão vencendo, achamos que elas estão prosperando, achamos que elas estão sendo bem-sucedidas, achamos que elas são felizes, e aí nós vamos achando tanta coisa. Esta é a realidade. Quando nós tiramos nossos olhos de Deus, irmãos, e quando nós começamos a colocar os nossos olhos em coisas e pessoas, e é o perigo que nós então podemos correr, porque isso vai atingindo a cada um de nós como uma erva daninha. Existe uma planta que ela começa a se alastrar na árvore, e de repente ela começa a matar aquela árvore, e ela mata aquela árvore completamente. É isso que vai acontecendo conosco. Quando nós vamos permitindo que a influência externa, a influência das outras pessoas, elas estejam tomando lugar no nosso coração e na nossa mente. Se você perceber, a queda de Eva no jardim do Éden foi porque Satanás induziu justamente isso. Olha como essa árvore é boa, olha como esta árvore é bonita, olha como esta árvore é agradável aos olhos. E de repente ela estava tomada por aquela visão. E assim então veio o pecado, e Adão também, e juntos eles pecaram e foram consequentemente expulsos do jardim e condenados à morte espiritual, como declara a palavra de Deus para nós. Então Asaf estava com seus olhos, em que ele estava tirando os olhos de Deus, tirando os olhos da glória de Deus e colocando então seus olhos nas pessoas e nas coisas deste mundo. Veja bem, você pode juntamente aí com a sua família olhar a sequência do que esse texto então ele traz para nós. Veja que são declarações específicas de comportamentos, ações e atitudes. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Por isso a soberba os cinge como colar, e a violência os envolve como manto. Os olhos saltam-lhes de tanta gordura, do coração deles brotam fantasias, zombam e falam com maldade, falam da opressão com arrogância, abrem a boca para falar contra os céus, e a língua deles percorre a terra. Por isso seu povo se volta para eles, e os tem por fonte da qual bebe com avidez. Eles dizem: como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eis que estes são os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam as suas riquezas. Com certeza foi inútil conservar para o meu coração puro e lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e a cada manhã sou castigado. Veja, meus irmãos, que ele continua dizendo: se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos, ó Deus. Veja como que Asaf ele está tão impactado pela maneira como as pessoas estavam vivendo.
E ele diz, quase que eu caí, quase que eu escorreguei, quase que eu segui a vida dessas pessoas também, porque elas prosperam, porque elas não têm doença, porque a família delas é boa, porque a casa é boa, porque... E ele foi citando tantas coisas que ele estava vendo na vida dessas pessoas. Meus amados, esse é o perigo que nós podemos correr quando nós tiramos os olhos de Deus e colocamos os nossos olhos nas pessoas e nas coisas. Muitas vezes nós ficamos tão assombrados com as coisas deste mundo, com os acontecimentos, e muitas vezes até ficamos meio que tão inquietos com as coisas que vão acontecendo. Por exemplo, nessa pandemia mesmo, quantas pessoas ficam se perguntando, não é por que isso está acontecendo, por que Deus não intervém, por que Deus não acaba logo com isso? E nós vamos tentando, de alguma maneira, entender tudo o que está acontecendo. E assim como Asaf, muitas vezes nós podemos também incorrer nesse perigo, nesse erro. Podemos ainda destacar uma terceira realidade, é que o esfriamento espiritual, meus irmãos, o esfriamento espiritual, ele então nos leva a um relaxamento na nossa vida de piedade, não é? De devoção para com Deus, e principalmente, meus irmãos, o esfriamento espiritual, ele cega a nossa visão em relação às bênçãos de Deus. Asaf, ele estava tendo essa realidade, ele estava vivendo dessa maneira, ele não conseguia perceber as ações de Deus, ele não conseguia enxergar o que Deus estava fazendo. Meus irmãos, se tem alguma coisa que de fato acontece na nossa vida, é que nós, quando estamos vivendo no esfriamento espiritual, nós deixamos a piedade, nós abrimos mão da nossa vida com Deus, abrimos mão da vida devocional, abrimos mão da palavra, abrimos mão da oração, abrimos mão da comunhão, abrimos mão da fidelidade, abrimos mão da lealdade. É isso que acontece. Quando nós vamos esfriando na nossa fé, meus irmãos, nós vamos perdendo de vista as questões espirituais. E assim, então, nós podemos perceber que Asaf também, ele estava passando por esse processo de esfriamento espiritual. E este é mais um risco que nós podemos correr. E devemos estar atentos. Eu quero chamar a sua atenção, eu quero nesta oportunidade nossa de reflexão da palavra de Deus, estarmos olhando o exemplo de Asaf, porque ele era um homem de Deus, um servo de Deus, dedicado à obra de Deus, e no entanto ele estava sendo afetado pelas questões externas, ao ponto de abrir mão da sua vida com Deus e da sua piedade. É o perigo que nós podemos correr, meus irmãos, é o risco que nós corremos, o esfriamento espiritual. E você não esfria de uma hora para outra. O esfriamento espiritual, meus irmãos, ele vai acontecendo gradativamente. Você deixa de ler a Bíblia hoje, você deixa de orar hoje, você deixa de buscar o Senhor hoje. Depois eu faço, passou um dia. Depois eu faço, passou 2 dias. Depois eu faço, passou 3 dias. Daqui a pouco passou a semana e você não se alimentou da palavra de Deus. A sua alma está fragilizada, a sua fé está correndo risco e de repente você começa se distanciando das coisas de Deus. E o que acontece? Quando nós abrimos brecha na nossa vida, em que nós estamos abrindo espaço, ou seja, tirando da nossa vida, da nossa mente, do nosso coração, a palavra de Deus, a presença de Deus, o que acontece? Alguém vai tomar esse lugar. Outras coisas tomarão esse lugar. E aí você pode ver, de repente a pessoa começa a ter um comportamento de ímpio. A pessoa começa a ter atitude de incrédulo. A pessoa começa a ter palavras de incrédulos. E aí então, é o resultado. E a pessoa começa a pensar como incrédulo, a agir como incrédulo, e começa a fazer coisas que são contrárias à palavra de Deus. E aí nós vamos pensando assim, o que está acontecendo? É o esfriamento espiritual.
Veja bem, a palavra de Deus vai mostrar isso para nós. Asaf estava correndo esse risco. Está escrito aqui no verso de número 21, quando o meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido sem entendimento, era como um animal diante de ti. Veja o que a palavra de Deus está dizendo. A mente estava embrutecida, o coração estava cheio de amargura. E podemos então entender que é o resultado direto, meus irmãos, do esfriamento espiritual. E a pessoa então começa a viver na semelhança dos ímpios e não consegue perceber o cuidado de Deus, não consegue perceber a graça de Deus, não consegue perceber o amor de Deus, não consegue perceber a maneira como Deus tem nos abençoado. Veja como é interessante, Asaf ele começa dizendo que bom é Deus, mas de repente ele começa a olhar para as pessoas, ele começa a abrir mão da sua vida espiritual, ele começa a agir como uma pessoa ruim, ele quer também viver assim. Ele diz, eu era como um animal, eu estava pensando coisas completamente equivocadas. Já viu? Que de repente a pessoa está com o coração cheio de amargura, a pessoa é amargurada, amargura de alma, amargurado contra Deus, amargurado contra a família, amargurado contra o esposo, contra a esposa, amargurado contra os filhos, amargurado contra a igreja, amargurado contra a sociedade, contra as autoridades, contra as pessoas, e a pessoa vive na amargura. A palavra de Deus, ela chama a nossa atenção para nós estarmos atentos, para não permitir que nenhuma raiz de amargura brote no nosso coração. Asaf estava tomado pela amargura. Meus irmãos, a amargura, na verdade, ela faz com que nós não percebamos as bênçãos de Deus. Nós não conseguimos reconhecer o que Deus tem feito e está fazendo por nós. Nós não conseguimos perceber a grandeza da manifestação de Deus sobre nossa vida. E nós achamos que nós somos as vítimas, e nós achamos que nós somos aqueles coitadinhos, e nós achamos que ninguém olha para nós, que ninguém cuida de nós, que ninguém quer saber de nós, que ninguém nos ajuda, e nem mesmo Deus. Meus irmãos, Asaf, diante das ações e da maneira como ele estava permitindo o desenvolvimento da sua caminhada, o esfriamento que chega, a cegueira que toma conta dos seus olhos, ele não percebe as ações e a grandeza de Deus. É o perigo. E aí nós vamos vendo no dia a dia, servos de Deus, dedicados, que de repente começa a se envolver com tanta coisa desse mundo, relacionar-se com pessoas desse mundo de maneira muito idêntica, sem fazer diferença, e aí daí a pouco está falando como eles falam, palavrões saem da boca de maneira automática, que a pessoa não está mais se dando conta, toma decisões que são iguais às decisões dos incrédulos, vive no mesmo lugar que essas pessoas vivem, sem nenhum constrangimento, e aí de repente as ações elas vão aumentando, e como uma bola de neve que cresce, e aí vai tomando uma proporção gigantesca, o esfriamento espiritual chega e o coração está completamente fechado para a palavra de Deus e a ação de Deus. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, escrevendo as suas cartas, chama a nossa atenção para o cuidado que precisamos ter com a nossa mente, de estarmos pensando nas coisas de Deus, pensando nas coisas do alto, enchendo o nosso coração da palavra. E ele vai dizer tanto aos Filipenses, aos Gálatas, aos Efésios, ele vai marcar essa realidade nas cartas pastorais, e aí nós vamos percebendo quanto que o apóstolo Paulo fala para não permitir que a nossa mente fique cauterizada com o erro, cauterizada com o pecado, cauterizada com a incredulidade, cauterizada com as coisas que são deste mundo. Asaf, então, ele nos ensina essa realidade em que ele viveu, ele dá o seu testemunho,
ele registra o seu testemunho como um alerta para o povo de Deus. Mas nós podemos encontrar nesse texto, e a palavra de Deus diz que os ímpios, eles serão destruídos. É o que está declarado na palavra. O destino dos ímpios será a destruição. Diante da realidade da palavra, Asaf tem uma mudança de atitude. Ele tem mudança de comportamento, mas principalmente o texto vai mostrar para nós no verso 17, onde aconteceu a mudança na sua trajetória. Até que eu entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como são destruídos no instante, são totalmente aniquilados de terror, como acontece com o sonho quando alguém acorda. Assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Ainda podemos encontrar o versículo 27, os que se afastam de ti certamente perecerão, tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Aqui está, o destino dos ímpios será a destruição. A palavra diz claramente que quando Asaf entrou no santuário de Deus, em que ele voltou os seus olhos para o Senhor, em que ele voltou os seus olhos para a glória de Deus, aconteceu a mudança na sua trajetória, mudança de perspectiva, renovação da sua visão, renovação da sua fé, a compreensão do plano e propósito de Deus, da palavra de Deus, e ele percebeu como seria o final dos ímpios. Os ímpios serão destruídos. Todos que se afastam de Deus serão destruídos. Aqui está, querido, quero chamar a sua atenção. A palavra diz claramente para nós que as consequências na vida dos incrédulos, dos ímpios, será o castigo eterno. Quando nós lemos, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Por ocasião da volta do Senhor Jesus, ele vai fazer uma separação, os salvos ficarão de um lado, os perdidos ficarão de outro. Os salvos receberão declaração para estar com o Senhor para sempre, os ímpios receberão declaração para se afastar do Senhor para sempre. Então está aqui no texto, Asaf chega a essa compreensão. Asaf, ele tem mudança de atitude, e é importante para nós, quando podemos perceber que a ilusão da trajetória, ela será completamente desfeita. O equívoco, o erro na tomada de decisão de seguir uma vida contrária a Deus, Deus não sabe, Deus não entende, Deus não tem ação alguma sobre a minha vida, e de repente no resultado final será então de destruição. É o que acontece, revelado pela palavra de Deus. Assim então, Asaf, ele registra a maneira pela qual os ímpios eles estarão experimentando o resultado das suas escolhas e da sua caminhada. Mas eu quero terminar. E a última parte desse texto, na vida de Asaf, é de restauração. É de uma renovação de vida com Deus. É de uma ação muito específica de reconciliação. E assim diz para nós claramente que voltar-se para Deus sempre será um motivo de grande satisfação e alegria. Voltar-se para Deus é uma sábia decisão. O texto do versículo 28, então, diz para nós, você pode ler aí na sua Bíblia, foi o versículo que nós lemos juntos, quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio para proclamar todas as suas obras. Meus amados, o que Asaf agora está dizendo é que viver com o Senhor, amar o Senhor, servir ao Senhor, ser fiel ao Senhor, ele está dizendo que é, na verdade, a melhor escolha, a melhor decisão, a coisa mais importante da sua vida. Quanto a mim, eu quero estar perto do Senhor.
Quase que nós podemos lembrar o paralelo de Josué 24. Vocês podem escolher quem vocês quiserem. Vocês podem adorar os deuses que vocês quiserem. Vocês podem seguir a caminhada que vocês quiserem. Mas eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Eu e a minha família vamos servir ao Senhor. Asaf está dizendo, vocês podem seguir o caminho que vocês quiserem, mas eu quero estar perto de Deus. Eu quero fazer do Senhor o meu refúgio. Meus amados, ele está dizendo, olha, eu quero fazer do Senhor o meu refúgio. É nele que eu quero, de fato, estar protegido. É por ele que eu quero ser guardado. É por ele que eu quero ser abençoado. É por ele que, na verdade, eu quero viver. Aí você vai lembrando de tantos outros salmos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E aí nós vamos lembrando os salmos declarados. E Asaf está dizendo, eu faço do Senhor o meu refúgio e eu quero anunciar as suas obras. Quero falar das suas maravilhas, quero falar do seu poder, quero falar da sua glória, quero falar da sua majestade, quero falar da sua ação direta sobre a minha vida, quero falar da maneira como o Senhor está dirigindo o seu povo. E Ele então está querendo falar das coisas de Deus. Que extraordinário, meus irmãos. Na nossa vida, muitas vezes, nós podemos nos identificar com Asaf. Nós temos uma vida com Deus, nós cremos em Deus, nós amamos a Deus. Mas, de repente, nós vamos sendo atraídos pelas coisas deste mundo, marcados pela trajetória dos que estão à nossa volta negativamente. E, bem devagarinho, vamos nos afastando do Senhor, esfriando a nossa fé. Mas, na verdade, precisamos ser despertados para voltarmos para o Senhor e, a partir daí, então, seguirmos numa trajetória de volta para Deus, firmado em Deus, caminhar com Deus e poder viver como o verso 28. Eu quero estar perto de Deus, quero estar perto do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e que na trajetória da sua vida você mantenha-se aquecido espiritualmente, a chama espiritual esteja acesa e que você esteja cada vez mais perto do Senhor, mais perto do Senhor, mais próximo do Senhor, que você viva com o Senhor. Se você está frio na fé, enfraquecido, eu quero pedir ao Senhor, por misericórdia, para aquecer o seu coração, para você voltar-se para as coisas de Deus, para que você seja, de fato, alcançado por essa palavra. E para que você não sofra as consequências da destruição, porque aquele que se afasta de Deus experimenta a destruição. Que Deus abençoe você e sua casa. Vamos então juntos, vamos orar. Querido Deus, Senhor amado, exaltado seja o Teu nome, Senhor. Agradecemos pelo dia de hoje, agradecemos pela Tua palavra que é viva e eficaz, agradecemos pelo exemplo registrado, ó Deus, por Teu servo do passado, Asaf, quando ele viveu ali para glorificar o Teu nome, ó Deus, mas na sua humanidade, na sua debilidade, na sua fragilidade, Deus, nas suas imperfeições, ele reconheceu que quase caiu, Deus. E muitas vezes nós estamos assim também. Deus, estamos quase caindo, quase escorregando, quase, ó Deus, fraquejando na fé. Mas queremos pedir ao Senhor que nos ajude, para que o Senhor segure na nossa mão, para que o Senhor nos encoraje, para que o Senhor nos auxilie, para que o Senhor nos conduza, ó Deus, numa realidade de vida crescente com o Senhor e na Tua palavra. Abençoa, Deus, o Teu povo, abençoe a Tua igreja, seja conosco, ó Deus, por misericórdia. Pedimos, ó Deus, confiados em Cristo Jesus. Amém. Meus amados, que Deus abençoe você e assim então, o restante de semana muito abençoado na presença do Senhor e até nosso próximo encontro. Que Deus nos abençoe.